Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Haja vista que nós já tratamos nos blocos anteriores sobre a introdução do direito constitucional, o neoconstitucionalismo, falamos da estrutura organizacional da própria Constituição, falamos que ela se divide em parte do preâmbulo, depois parte dogmática e, por fim, o ADCT. Nós falamos dos princípios fundamentais da Constituição, passamos depois da separação dos poderes, falamos de objetivos da República Federativa do Brasil, falamos de princípio das relações internacionais. Durante esses blocos, nós conseguimos enxergar todo esse contexto do que se trata. Perfeito? Agora nós iremos adentrar num tópico de extrema importância, tanto para a sua prova, bem como para a sua vida. E antes de adentrarmos no dispositivo constitucional ora mencionado, que vai tratar dos direitos e garantias fundamentais, nós iremos falar a respeito das suas características. Vou passar brevemente aqui na tela, né, do que nós falamos, de estrutura, dos sentidos da Constituição, de normas constitucionais e suas eficácias. Falamos também da forma de governo, sistema de governo, regime de governo, forma de Estado, regime político, né, fundamentos todos do artigo 1º lá, do princípios fundamentais, do artigo 1º ao artigo 4º, e por fim nós vamos adentrar na teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Mas, olha só, nesse tópico dentro da sua Constituição, eu tenho certeza que você está com a aba aberta, e nesse tópico ele vai estar lá no artigo, começar no artigo 5º e ir até o artigo 17 do texto constitucional. Só que antes é necessário que nós saibamos o conceito e bem como as suas características que vai se desmembrar dentro do estudo dos direitos e garantias fundamentais. E a primeira característica que nós vamos estudar aqui, olha só, se você está copiando, coloque aí, tópico de característica dos direitos e garantias fundamentais. A primeira característica é a universalidade. Nós vamos tratar no aspecto geral do que se trata a universalidade. O que se diz respeito a isso? Olha só, olha o que diz o caput do artigo 5º, a cabeça do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, olha só, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Perceba que a Constituição falou um equívoco, porque ela fala somente em brasileiros e a estrangeiros que residem, ou seja, que moram no território brasileiro, e não a todos. E a Constituição ela possui essa característica universal, que abrange a todas as pessoas. Imagina que um cidadão norte-americano veio passar férias aqui na capital goiana. E eu pergunto a vocês, os direitos e garantias fundamentais inerentes a esse cidadão americano, se aplica a ele como a vida, a liberdade, a propriedade, a segurança, ou somente aquele cidadão que reside no país? E eu tenho certeza que você respondeu que se aplica de modo geral, de modo amplo, a todos. Então, os direitos fundamentais conferem a titularidade de gozo às pessoas somente por ostentarem a condição humana, não obstante de sexo, de raça, de cor, de idade, de etnia ou qualquer outra condição. Lembra que o direito ele primazia pela vida, e tanto uma vida intrauterina quanto uma vida extrauterina. A universalidade surge lá naquele conceito da pós-Segunda Guerra Mundial, do Tratado de Versalhes, né, que nós tivemos, contrapondo a ideia de superioridade das raças provenientes do nazismo. Então, veio essa concepção do direito garantir lá pelo Tratado de Versalhes, pelo Tratado de Roma, pelo Pacto de São José da Costa Rica, pelos direitos e garantias universais, certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou Declaração de Paris, dispõe que basta a condição humana para a titularidade dos direitos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Portanto, eu quero que vocês se atentem ao caput que eu acabei de falar. Todos são iguais perante a lei. Aí vem, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, percebam, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.
tá? Então aqui ela houve um equívoco por parte do texto constitucional. Lembra que o dispositivo protege a todos de caráter universal, beleza? Então olha só, coloquei como observação pela característica da universalidade das prevalências dos direitos humanos como objetivo do Brasil nos princípios das relações internacionais, que demanda de uma interpretação extensiva, ou seja, de forma geral, de forma ampla. Tranquilos? Vamos continuar. Próxima característica, essencialidade. Características dos direitos e garantias fundamentais. Então, característica B, essencialidade. São direitos essenciais à existência do ser humano. Todos os direitos ali previstos, na qual nós vamos estudar do artigo 5º ao artigo 17, são características que são essenciais à condição da pessoa humana, que se refere num plano formal, estão previstos no todo o sistema normativo de cada país. A Constituição Federal, no plano material, refere-se aos direitos mais importantes ao convívio social, valores supremos do ser humano, prevalência, dignidade da pessoa humana. Lembra que eu mencionei com vocês que a dignidade da pessoa humana é o fundamento mais importante da República Federativa do Brasil? Lá se conta todo o sistema do ordenamento jurídico. Então, cada país, cada estado-nação que porventura tem a sua Constituição, lembra, olha só o que eu falei para vocês, para que exista um Estado, para que exista um Estado-nação, é importante, é de suma importância e fundamental que exista uma Constituição. Então, característica de essencialidade é isso, tá? Que os direitos são essenciais para a condição humana. Próxima característica, C, anotem aí, relatividade e limitabilidade. Eu pergunto a vocês, existe algum direito fundamental absoluto? Se você falou para mim, de acordo com a doutrina moderna, a doutrina contemporânea, existem dois direitos absolutos. A vedação à tortura, em hipótese alguma dentro do ordenamento jurídico brasileiro, se admite tortura, nem para confissão de prova, nem adota a teoria norte-americana da bomba relógio. Nós não temos essa concepção trazida do direito norte-americano para o Brasil. Tortura é vedado em todas as hipóteses, até em hipóteses de guerra, certo? E a vedação à escravidão. Esses direitos, eles são tidos pela doutrina, presta atenção, pela doutrina moderna, pela doutrina contemporânea, como direitos absolutos. Tranquilos? Olha só, por relatividades entende que não há direito absoluto, com exceção da doutrina moderna, né? Marcos, mas e a vida, o bem jurídico mais precioso? Nem a vida, ela é absoluta. No caso concreto, os direitos são sujeitos à ponderação. O princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade, eles vêm para justamente fazer essa ponderação entre direitos, sendo que um prevalecerá sobre o outro em situações específicas, diante de critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. É o exemplo do direito à vida que eu falei para vocês. A vida, o bem jurídico mais protegido dentro do nosso ordenamento, ela pode ser relativizada? Ora, claro, nós temos as hipóteses de relativização do direito à vida no artigo 23 lá do Código Penal, quando vai atentar sobre legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. A pena de morte, que nós vamos ver agorinha, ela é admissível no Brasil quando? Em estado de guerra, decretado estado de sítio. O que mais, Marcos? O caso dos abortos. O aborto, ele é permissível no Brasil? Sim. Quando? Feto anencéfalo, quando for tido, colocado em risco a gestação, né, da mãe lá, a mãe, no caso da gestação, e por conta do estupro. E aí nós temos essa relativização de um dos direitos garantidos fundamentais mais importantes, que é a vida. Então lembre-se, por relatividade, os direitos e garantias fundamentais, eles não são absolutos, com exceção dos dois que a doutrina moderna traz, e eu falei para vocês. Mas se na sua prova aparecer os direitos e garantias fundamentais tem como característica de não serem absolutos, verdadeiro ou falso, os senhores vão marcar como verdadeiro. Eles não são absolutos. Tranquilos? Exceto se vier com uma questão mais aprofundada. Vamos lá, então, analisar
a próxima característica, sobre historicidade. Os direitos fundamentais, eles são frutos de uma evolução histórica, que passaram de geração a geração, que evoluíram ao decorrer do tempo. Lembra lá da teoria que nós tivemos desde a Revolução Francesa, liberté, égalité e fraternité? Os direitos e garantias fundamentais, eles são frutos da origem da tripartição lá da Revolução Francesa. Os direitos são históricos, construídos ao longo do tempo, no movimento pendular de avanços e retrocessos. Os direitos se acumulam e se fortalecem ao decorrer dos anos. É exatamente na qual nós estamos vivendo. Se nós pegarmos o direito de primeira, de segunda, de terceira geração, que ora já mencionei com vocês alguma vez, o direito, por exemplo, de quinta geração, do biodireito, da biossegurança, da tecnologia, tudo está linkado à historicidade. Nós não estamos vivendo na era digital, na era da tecnologia, certo? São direitos que têm que ser previstos e elencados e a Constituição os resguardá-los. Tranquilos? Então, característica de número 4 aí, historicidade, letra D. O próximo, indivisibilidade. Os direitos fundamentais, eles são incendíveis, ou seja, eles não são divisíveis entre si, por consequência, não é possível proteger alguns direitos e esquecer dos outros. Todos os direitos, eles são enxergados pelo contexto jurídico de forma igualitária, de forma protegida. Não tem como eu resguardar o direito à vida e esquecer do direito à liberdade. Não tem como eu esquecer do direito à liberdade e não proteger a propriedade, certo? Não adiantaria garantir direitos de primeira geração e as liberdades públicas sem efetivar direitos sociais, como lazer, educação, auxílio à maternidade, certo? Portanto, são interdependentes. Esses direitos, por que eu estou falando essas características, querido aluno? Porque quando nós estivermos estudando artigo por artigo, inciso por inciso, os senhores vão fazer esse link no cérebro de vocês, falar, pô, o professor falou que os direitos são indivisíveis. Eu não tenho como olhar somente para um direito e esquecer do outro. Próximo, imprescritibilidade. O que quer dizer que os direitos e garantias fundamentais são imprescritíveis? Eles não se perdem ao longo do tempo, eles não têm data de validade. Esses direitos, desde quando positivados no texto constitucional, eles não têm um prazo para se expirarem. O direito à vida, por exemplo, o direito à liberdade, o direito à seguridade, não tem um prazo. Os direitos não se perdem ao decurso do tempo. Próximo, inalienabilidade. Que direito, o que quer dizer que os direitos e garantias fundamentais são inalienáveis? Olha só, os direitos não podem ser objetos de contrato, de venda, certo? Direitos fundamentais não podem ser transferidos ou cedidos, onerosamente ou gratuitamente. Olha, eu só vou deixar você se locomover se você me pagar. O seu direito de liberdade agora está sendo mitigado, está sendo cerceado. Não existe como os direitos e garantias fundamentais não podem ser pagos. Tranquilos? A outra sendo, portanto, indisponíveis, inegociáveis. No entanto, o exercício dos direitos podem ser facultativos, sujeito a negociação. Tranquilos? Irrenunciabilidade, próximo, e indisponibilidade. A irrenunciabilidade significa que nem o consentimento do titular pode validar a violação dos seus direitos. Só que, olha, eu vou trazer uma exceção da irrenunciabilidade e da indisponibilidade. Quando você aí, querido aluno, que não quer estudar e quer melhorar a sua vida através de um reality show, de um Big Brother Brasil, por exemplo, eu vou me inscrever para o Big Brother Brasil, vou ganhar seguidores, vou ficar famoso, vou cobrar publicidade. Quando você se inscreve no Big Brother, você tem uma cláusula contratual que você se dispõe dos seus direitos, como direito à intimidade, à vida privada, como intimidade, direito à voz, direito de imagem, porque todos ali estão te assistindo 24 horas por dia, o mundo todo. E o seu direito ele está sendo violado, entre aspas, para que você possa adquirir aí um prêmio, alguma coisa do tipo. Então, reality show é uma característica dentro da irrenunciabilidade, é uma exceção à regra. Tranquilos? Inexauribilidade. O que quer dizer esse próximo
essa próxima característica. Não constitui um rol taxativo. Os direitos e garantias fundamentais não possuem um rol taxativo. O que é aquele rol taxativo e exemplificativo? Ora, rol taxativo quer dizer que eu só irei encontrar direitos e garantias fundamentais dentro desses artigos da Constituição, dentro do artigo 5º ao 17. Não, os direitos e garantias fundamentais, eles podem ser encontrados em outras partes da Constituição, elas podem ser objetos de emenda constitucional, eles podem vir também através de tratados internacionais que versarem ali sobre direitos humanos. Então, não constitui um rol taxativo de direitos. Então lembre-se que na sua prova, os direitos e garantias fundamentais possuem um rol taxativo, verdadeiro ou falso? Falso, é um rol exemplificativo, e eu vou elencar isso com vocês logo à frente. Há sempre a possibilidade de expansão em razão de surgimento de novas demandas sociais. O artigo 5º, parágrafo 2º, lá no final do artigo 5º da Constituição, estabelece uma cláusula aberta material dos direitos e garantias expressos na Constituição. E o próprio STF diz que o direito à busca de felicidade, sendo um direito fundamental, implícito, a doutrina também reconhece o direito do esquecimento como um desdobramento do direito à privacidade, que também não tem previsão constitucional. Então, querido aluno, atente a isso, tá? Atente a essas características. Quando nós estivermos tratando lá dos parágrafos do final do artigo 5º, eu vou falar, olha, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata e direta. Aí, os direitos e garantias fundamentais podem, que forem aprovados, as emendas constitucionais que forem aprovadas em cada casa do Congresso, em 2 turnos, em 2 casas, por 3/5 dos respectivos votos, terão força de emenda constitucional, equivalentes ali aos direitos e garantias fundamentais. Perfeito? E aí eu vou tratar com vocês. Mas lembrem, como essa característica, puxa uma setinha, já escreve aí um rol exemplificativo. Último aqui, característica, claro que tem várias outras características, a gente poderia estar aqui falando inúmeras características, mas essas são as mais cobradas, as mais possíveis em prova e as mais fáceis de compreensão para o texto. Vedação ao retrocesso, também chamados de efeito cliquet, princípio da proibição da evolução reacionária, turma, ou de entrincheiramento, significa que a proteção conquistada na concretização dos direitos não pode ser suprimida pelo legislador. É vedado que os estados também diminuam, amesquiem e a proteção já conferida dos direitos fundamentais. Marcos, o que é isso que você quer falar para mim? Olha só, lá no artigo 60, parágrafo 4º, que vai tratar das cláusulas pétreas, uma das cláusulas pétreas implícitas são o quê? Os direitos e garantias fundamentais. Eu não pode haver uma emenda constitucional tendente a abolir, tendente a retirar, a suprimir direitos ora já conquistados pela devida característica da vedação ao retrocesso, do efeito cliquet. Então, olha só, Marcos, quer dizer então que se um político, um determinado candidato político, chega até nós e fala assim, olha, eu estou querendo aí propor uma emenda constitucional para que haja pena de caráter perpétuo no Brasil para camarada que cometer crime hediondo. Enquanto nós estivermos com o efeito desta Constituição promulgada, nós não teremos em hipótese alguma, preste atenção, em hipótese alguma, pelo princípio e pela característica de vedação ao retrocesso, uma pena de caráter perpétuo, uma pena de morte para cidadãos que cometerem crimes hediondos, como exemplo, justamente por este princípio, ora fundamentado com vocês. Tranquilos até aqui? Tá? Eu espero que os senhores tenham compreendido essa primeira parte, esse primeiro bloco, para que nós possamos avançar e trabalhar todos os incisos agora, durante essa aula, do inciso 1 até o inciso 78 da nossa querida Constituição dos Direitos e Garantias Fundamentais. Eu te vejo na próxima aula. Um forte abraço. Até logo. Pode pausar.